Bom dia, pessoal! Então, vamos para mais uma aula de arte. E hoje o conteúdo é estampa com folhas. Mas como assim, estampa com folhas? É um desenho cheio de folhas? São folhas de vários tamanhos, de várias cores? É quase isso. Vou explicar mais ou menos. Na leitura do conteúdo, não fala sobre estampas de folhas. Então, tipo, o título com a leitura você lê e você acha que não é bem assim. Mas eu vou explicar aqui o porquê. Porque fala muito do tato, do que a gente sente com a pele, da textura. Então eu vou explicar o porquê do tato e da estampa com folhas, certo? Então, já falando sobre o tato, sobre o que a gente sente, sobre texturas. Bom, o tato vocês sabem que é aquilo que a gente sente com a pele ou com a mão quando a gente toca, se é frio, se é quente, se é áspero, se é liso, se é rugoso, não é mesmo? Então eu vou mostrar aqui alguns exemplos de objetos que a gente tem em nossa casa que a gente pode sentir e perceber a textura, certo? Bom, aqui eu tenho uma almofada. E a gente passa a mão, a gente sente a maciez, que é liso, bem macio. Então, tudo que a gente sente, que a gente passa a mão, é chamado de textura. Textura, é o que a gente sente com a mão e passando. Então, aqui a almofada é lisa, não é mesmo? Já uma toalhinha, vocês podem ver aqui, ó, não é tão lisa assim quanto se parece, né? Tem umas que são macias, mas apesar de ser macias, tem esses enrugadinhos e não torna tão liso assim. A gente sente, consegue sentir essas bolinhas, essas ondulações, enrugadinhos e tal. Isso daqui também é uma textura, certo? Outro exemplo bem comum é a esponja, que do lado, ó, bem macio, bem fofinho, esse lado amarelo, não é mesmo? Bem lisinho, principalmente quando ela está assim novinha. E já aqui do outro lado, mais escuro, é bem crespo, bem carrasquento, mais duro, mais áspero, não é verdade? Então a gente consegue diferenciar tocando as duas texturas. Consegue perceber a diferença entre a parte macia, fofinha, e a áspera, mais dura. Outro exemplo também comum é a textura de parede. Aqui tem uma lisa, mas tem muitas paredes que tem tipo umas ondulações. Aquilo é chamado de textura, certo? Que quando passa a mão dá pra sentir. E dá pra ver também que as ondulações é diferente da parede lisa, não é mesmo? Tudo isso é chamado de textura, que é diferente da lisa, da rugosa, tudo isso que a gente consegue perceber é diferença de textura. E a gente consegue sentir e até mesmo ver, não é mesmo? Então, só que eu já falei já de exemplo, de almofada, de toalha, de esponja, de parede, mas as folhas, as estampas com folhas que tem no título, o porquê? Bom, vou mostrar a vocês o porquê. A folha, quando a gente vê assim, a gente vê lisa. Digamos que a gente vê lisa. A gente vê que tem várias forminhas, vários tracinhos aqui. Mas a gente passa a mão e geralmente ela é lisa, dependendo da espécie da planta, não é mesmo? Então, o porquê da textura? Bom, a textura está relacionado a esses tracinhos aqui, quer dizer que é do caulezinho. Então, vocês estão vendo que tem uma forma diferente. Aqui ela é lisa. E aqui ela já tem uma textura diferente. Se eu pegar, passar tinta nessa parte de trás da folha, que tem as ondulações, e carimbar, vai ficar todo o formatozinho dessa folha aqui no papel, não é verdade? Então, vai ficar as manchinhas. Se eu passar só tinta só nessa parte aqui verde e não passar na marrom, quando eu carimbar,
a parte que era para estar marrom, na folha vai estar branca, porque ali está mostrando as diferentes ondulações da planta, ou seja, as diferentes partes, as diferentes espessuras. Então, quando a gente pega uma planta, a gente consegue passar a mão e ver a textura daquela planta. E consegue também fazer esse trabalho manual com tinta, fazendo a carimbagem. No livro de vocês vai ter um exemplo do que eu estou falando, sobre carimbar a folha com a tinta, certo? E mostrar direitinho a textura, como é que vai ficar. Então, lá no livro de vocês está mostrando, mas está tudo relacionado. Quer mostrar exatamente a textura da folha, que aqui é lisa e aqui já está um pouquinho, digamos que rugosa, já tem umas ondulações, certo? Então, para mais informações, chama lá no grupo. Tchau, tchau!